Então, ao fazer o livro, todo livro tem alguém que apresenta, então tem o prefácio, tem a contracapa. Eu entendi de buscar pessoas que eu já tinha encontrado e que eu admirava. E essas pessoas são mulheres. E a gente fala, de certa maneira, a mesma linguagem. Então, são mulheres de idades diferentes, de patamares da vida diferente e que agregam muito a mim. Então, e talvez eu a elas, né? Porque elas toparam de imediato. Então, foi uma coisa muito bonita esse processo. Eu quero primeiro falar da capa. As borboletas não voam em linha reta. Poemas. Cristina Siqueira. Mas essa borboleta aqui, ela foi uma criação especial para esse livro, porque eu queria linhas, eu queria que fluísse. A borboleta foi feita pela artista Gianette Prioli. É uma grande artista brasileira que eu respeito muito. A trajetória dela é mais ou menos do tamanho da minha, então ela é uma mulher madura também, né? E ela tem uma história de vida de Paris, de Brasil, mas de Brasil assim, em grandes espaços do país. E ela se encantou para fazer essa capa. Eu queria uma coisa simples e maravilhosa. Ela fez uma borboleta dourada. É lindo, é lindo. E a preocupação minha se ia ser fiel ao que ela tinha feito. Então eu adorei a capa, adorei a capa. Daí eu entrei em contato com a Elke Lubitz, que é uma poeta que canta a luz. Ela viaja na luz, os poemas dela são curtos, são mínimos, mas extremamente profundos. Eu tenho um encanto pela literatura dela. E ela entendeu de fazer minha contracapa, que eu vou ler para vocês. Cristina Siqueira alcança a voz da eternidade quando abraça o verbo. Há instante de magia nas tramas que enlaçam os versos. Um levitar de asas, um horizonte de luz. A cadência dos versos, pouco a pouco, desvela faces ambíguas que o espelho não reflete. Uma intensidade que transcende. E daí ela pôs entre aspas uma frase minha: estou ímpar. Cristina flerta com um tempo bailarino, ora divino, ora carnal. A beleza em seu estado puro, uma espera presa na poesia de todas as coisas. Isso eu achei tão lindo, uma espera presa na poesia de todas as coisas. Porque assim, a gente está rodeado de coisas mortas. Eu dou vida para essas coisas. Hoje eu escrevi sobre um baú. Um baú é uma matéria, madeira, mas é matéria. Quando eu falo sobre o baú, eu dei vida àquele baú. Passou a ser uma matéria viva, né? E nós estamos rodeados de matéria morta. É aço, é carro, é dinheiro, né? É bom, desde que a gente entenda que não existe isso tudo se não for a gente e Deus. E Deus, como eu entendo, habita dentro de mim. Eu não vejo Deus uma figura de um senhor ou de um... Não, o meu Deus não é humanizado. O meu Deus mora dentro de mim. Eu cocrio com ele. Através dele isso aqui virou realidade. Um livro é um pedaço da minha alma, que virou letrinha, que virou palavra, que virou metros, metros, metros da minha alma desfiada. Então é um tecido humano. Como é um tecido humano, você vai se encontrar nele. Porque eu sou tão humana quanto você. Eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas carências. Quando eu falo do amor com sublimidade, é um estado que eu quero chegar. E que às vezes esse estado eu me encontro com ele. Mas eu tenho ciúmes, sabe? Eu sinto ciúmes. Eu queimo de paixão, entendeu?
E por outro lado, eu sou remanso, delicadeza, né? Então eu caminho do fogo à água, ao ar. Ar quando eu estou livre, eu estou amando alguém, mas sei que alguém está no espaço do ar dele e eu respiro no meu espaço. Então, esse livro é sobre essas coisas. É um livro muito endereçado às mulheres, porque ele é sublime, ele tem delicadeza. É a mulher como eu entendo que é mulher. É a mulher que amamenta. É a mulher que dá seu corpo para o mundo. Teve uma hora que eu me peguei assim, é pátria ou é mátria? Para mim é mátria, porque a gente tem um berço esplêndido, que os homens precisam olhar para esse berço esplêndido. Nesse berço esplêndido vão estar nossas florestas, nossos rios, nossos peixes. Que país lindo que nós temos, sabe? Para ser adorado. Eu sei que existe toda uma configuração astral de luta e que isso também vai passar, sabe? Eu sou por um tempo de paz. Então, eu estou tendo oportunidade de colocar isso para vocês. O livro sempre tem duas orelhinhas. Em uma delas é a história da minha vida, minha foto, né? Que vocês depois vão ver com carinho. Quem me acompanha já conhece parte da minha vida. Eu tenho vários livros lançados. Eu sou muito dedicada a projetos de mobilização nas ruas, que eu acho um aspecto muito bacana da minha vida. Eu ter me dedicado a isso, ao social, né? Eu tenho uma história também muito bonita com estudantes e com tudo. O que aparece na minha frente vira poesia. Então, é diferente de você só ler um currículo. Eu sou maior que o currículo, sendo menor. Sendo menor, porque eu tenho uma humildade muito grande para perceber que eu sou só uma gota. Sabe, nisso tudo, eu sou muito pequenininha. E talvez por ser pequena eu seja leve, né? Às vezes eu acho que eu sou menos que uma poeirinha. E essa dimensão que me torna grande, sabe? E que faz com que eu converse de igual para igual com todas as pessoas. E isso eu percebo como uma constante na minha vida. Todos são mestres. Meus netos são meus mestres, meus filhos são meus mestres, meus amigos são meus mestres. Os cães, imagina, os cães são meus mestres. Eu me perco às vezes, principalmente quando eu estou em Trancoso, eu me perco olhando, eu me perco porque eu me perco mesmo. Eu entro na alma de um beija-flor, que está ali, ó. Como é que pode? No ar fica assim parado. Como pode? Como pode existir um beija-flor e você não acreditar em Deus? Como pode? Sabe? E a gente no universo de flores de plástico. Quem cultiva a planta? Eu cultivo planta. Eu aguo as plantas. Se não sou eu, tem energia de outra pessoa que ama as plantas e que vai aguar as plantas para mim, porque a planta é viva. Então, o meu universo é feito de coisas vivas e de seres humanos, todos diferentes. Claro que eu não tenho um amigo nem um pouco parecido com o outro. Não tenho. São todos distintos, são todos maravilhosos. Maravilhosos com suas fraquezas, com suas virtudes, com seus defeitos. São pessoas como eu. Então, no que eu acredito? Eu acredito num só organismo vivo. Então, eu sou também aquele que é o mais rejeitado, que está jogado no mundo, que está numa vala, numa sarjeta. Eu sou ele também, sabe? Eu sou todos. E você é todos. E nós somos todos. Só que eu nasci mulher. E eu falo pela mulher, que é o que me compete nessa vida. Eu nasci mulher. Eu nasci vaidosa. Eu nasci fresca. Tem hora que eu sou tremendamente fresca, sabe? Mas é uma frescura arejada, sabe? E hoje eu sou uma mulher madura. Que glorioso que é ser uma mulher madura. E ainda ter pique de vida, ainda ter vontade de viver. Porque a minha matéria-prima, desde que eu nasci, se chama vida. Eu não nasci, não nasci e não vivo pensando na morte. Eu sei que a morte é o definitivo. Como é que eu me vejo nisso? Eu me vejo a carne como um vestidinho para o meu espírito.
Quando eu nasci, eu recebi esse vestidinho e eu cuidei dele até aqui. Eu cuido dele até aqui. Quando eu for embora, eu vou deixar o vestidinho que vai virar pó. E daí é o mistério. Cada um vai entender como quiser. Eu não quero, em absoluto, fazer a cabeça de ninguém, né? Eu tenho minhas convicções, mas isso pode ficar para uma outra vez. Então tá. Então eu vou falar dessa orelhinha aqui. Este livro celebra a força de sonhar, mesmo quando parece impossível. Eu acredito. Eu acredito nesse sonho. E sabe quando começou isso? Quando eu ouvi Imagine pela primeira vez. Eu acredito num mundo sem fronteira. Eu acredito que possam cantar juntas duas mulheres, uma judia e uma árabe, que possam fazer uma festa, um branco e um negro. Um homem contra o homem, uma mulher contra a mulher. E um casal. Um homem com uma mulher com um homem. Então eu acredito nessa festa da vida. E para mim nunca pareceu impossível. Não é uma coisa que o tempo está sinalizando para mim como uma coisa tem que ser assim, não tem que ser assim, nasceu assim. Nasceu desse jeito, né? Falar mais um pouquinho, um outro parágrafo. Fogo da paixão que se coloca entre o tempo dos homens e o tempo dos anjos. Isso para mim é a vida. A gente está aqui, qual que é a paixão? Paixão pela vida. É acordar de manhã e falar, legal, vou viver, sabe? E é dormir falando, amanhã tem mais. Então, essa é a paixão pela vida, né? É um livro que atiça a força criativa e me impulsiona para além de onde as coisas permanecem opacas e as pessoas envelhecem sem prazer de criar. Isso é morte. Quantos zumbis estão mortos pela matéria? Cadê o envelhecer sem o prazer de criar? Criar que seja um bolo, criar um filho. Tudo é força da criação. Criar uma plantinha desde o começo, um cachorrinho, um gato. A força da criação. Quantos envelhecem sem conhecer esse prazer, né? Daí vem um outro aspecto. Enamorada pelo amor, ouço músicas que fazem bem ao meu coração. Flutuo no céu do silêncio. Contemplo a beleza de estar só. Versos que indicam um caminho onde caminho não há. O voo livre das borboletas. Eu não tenho caminho, gente. Eu posso estar aqui, mas amanhã não estou mais, sabe? E isso para mim é de uma liberdade. Quem está perto de mim, que me conhece, sabe que eu estou aqui, mas daqui a pouco eu estou não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E que bom não saber aonde. Tudo é uma festa sempre, porque tudo é novo. A vida é nova a cada dia. Isso que eu quis dizer com isso. Creio no amor possível. E se não posso, invento. Isso é bem minha relação afetiva. Eu creio que é possível amar aquela pessoa. Mas a pessoa pode estar com outro destino. Ela pode estar vibrando com uma outra energia, né? Então, se eu não posso, eu invento. Eu invento esse amor. E isso é constante em mim, sabe? Eu invento um amor. Eu não posso amar esse homem desse jeito, mas eu posso amar de outro jeito. E tá tudo certo. E tá tudo certo inventar o amor. Por quê? Porque o amor está dentro de mim. Então eu posso fazer o que eu quiser com ele. Amar do jeito que eu quiser. Delícia quando dá certo. Quando os dois estão na mesma sintonia, daí é um tesão, daí é absoluto. Amor que deu certo, olha, cada vez mais raro. Porque as pessoas estão com medo umas das outras. Medo do relacionamento, medo de se enfiar numa história roubada. Existem mil medos. E onde tem medo não tem amor. Amor é entrega e troca. Então, é um livro sobre o amor também. E daí eu escrevo assim, a vida está cheia de vida. Meu Deus, só isso já é um tratado. Só isso eu posso fazer uma palestra de horas. A vida está cheia de vida. Você não está vendo isso? Não, não estou vendo. Por quê? Porque você está dentro de um escritório corporativo, sabe?
Então aí chegam outras questões, que não é o caso do livro. Mas não é que eu não enxergo, eu enxergo o sacrifício. Eu enxergo o sacrifício do caminhoneiro, que deixa a família. Às vezes ele queria estar junto com a filha que vai nascer. E a filha está nascendo no sul e ele está em Pará, está no Pará, sabe? Essa distância imensa desse país. E a filha está nascendo no Rio Grande do Sul e ele está no Pará. Então, é o amor que liga isso tudo. E é esse amor, sabe, que eu acho que a gente tem que ter pelo Brasil, pelo vizinho do lado. O amor começa dentro da própria família, que é o nosso maior desafio. Como é desafiante não julgar. Isso é próprio das mães. A mãe ama cada filho, ou pelo menos sabe de cada filho como ele é. E ela vai saber, esse é o filho tal, esse é o filho tal, esse é o filho tal. Como se fosse a galinha com seus pintinhos. Experimenta pôr um patinho junto com os filhos da galinha. O patinho vai saber que não é filho da galinha. E no final vai dar tudo certo, porque vai entrar em harmonia. Ela vai aprender a amar aquele patinho como se fosse filho também. E isso a natureza vai dando lições o tempo inteiro, né? Eu vi uma vez uma galinha chocando ovo de pata e se desentender com a ninhada. A galinha não aceitou, ela se desentendeu com a ninhada. Isso foi num sítio. Falei, olha que interessante. De engano puseram um ovo de pata e ela chocou. Mas quando ela viu, ela falou, mas não é meu filho. Entendeu? Ela se desentendeu com a ninhada, né? Então, essa é a questão da mãe, né? É a questão da vida estar cheia de vida, né? Daí vem um outro parágrafo que fala assim, de nada a pele se fez em amor. Suspiro, vulnerável às flutuações da sede no corpo que resiste. Isso é bem próprio das pessoas mais velhas, em que o corpo resiste, a pele se fez de amor, ela suspira ainda pelo romantismo, mas ela é vulnerável às flutuações. A gente não manda no amor, a gente não manda no tesão, no desejo. Eu tenho desejo. Será que ele tem esse desejo igual? Onde é que está isso? Como é que eu sublimo isso? Onde é que eu me coloco nisso? Então são tantas perguntas em busca de respostas, né? Sonhos falam com sumo de vida fresca, isenta de tudo, amaciada em idades. Posso me dar a virtude do prazer sem hora programada. Gente, tem hora que programam o prazer. Agora é hora disso, né? E o prazer de tomar banho? Não precisa ser naquela hora de tomar banho. Mas a vida está toda metrificada. Agora é hora de comer, agora é hora de fazer isso, agora... Não, sabe? O prazer não tem hora determinada. A gente... É uma virtude. E daí, assim, no meu caso, que trabalho por prazer, eu tenho prazer o dia inteiro. Então, isso é uma conquista, eu acho que do homem moderno. Está caindo essa ficha. Trabalhar por prazer. Eu tenho visto jovens que eu falo de 40, 50, 20, 30, insatisfeitos, apodrecendo dentro de estruturas fechadas, porque não tem liberdade de ser, de ter prazer naquilo que faz. Então aí é um sistema que não me convence, tanto que eu sou borboleta, eu caí fora dessa história, né? Já tive uma história de confinamento em escolas, professora, diretora de escola, tudo certinho. Eu não dei conta. Eu não dei conta porque meu espírito é livre. E por ser livre, eu consigo hoje fazer um livro e assinar, porque o meu espírito é livre. Daí eu escrevo assim: o desejo faz parte de mim e vibra em acordes suaves. Hoje vibra em acordes suaves, porque eu sou uma mulher madura. Mas já vibrou assim selvagemente, já vibrou com todo o meu ser, entendeu? Eu já me perdi por amor, eu já me encontrei por amor, eu já me esgarcei por amor, eu já me vi assim, louca por amor. Hoje eu sou calma. Então, é um benefício da idade, né? Graças a Deus, eu acalmei, né?
E acabou o fogo? Não, não acabou o fogo. Eu só aprendi a regular a chama, sabe? Eu acho que são coisas que eu quero passar, não sei se importa, mas eu sei que está sobrando dentro de mim. Então eu quero colocar em algum lugar. E eu estou colocando para vocês virem ao lançamento do meu livro, que tem muita coisa lá dentro para a gente conversar, né? E, e uma outra coisa, termina assim essa orelha: serei flor, borboleta, ou a gata siamesa que faz amor distinto sem hora de ir embora. Quando eu estou amando, não existe hora, eu não quero ir embora. Porque tá bom. Como é que você nega o que tá bom? Como é que você cobra daquela mulher amar aquele homem que ela não ama mais, aquele homem amar aquela mulher que ele não ama mais? Não, se tá bom, fica. Se tá bom, fica. Sabe? Aproveita, aproveita. Isso é caro, isso é luxo, isso é dinheiro vivo, sabe? A gente não é um produto de valor de mercado. A gente não é um produto, em primeiro lugar, mas a gente tem um valor da natureza dentro da gente. Não é valor de mercado. Tão falado, tão disputado. Tá, você conseguiu tudo o que você queria na vida. O poder, um tanto de carro, um tanto de coisa. E cadê você? Cadê você no meio disso tudo? Por quanto você se vendeu no meio disso tudo? Né? O que você vai fazer com tudo isso? Como é que você sai? Abre a porta da sua casa e sai, se do teu lado tem alguém faminto. Como é que você faz isso? Isso não estou trazendo para reflexão sua, é reflexão para mim também. Porque também eu não enxergo, tem hora, sabe? São os pequenos pecadinhos da vida, porque eu também, o pecado para mim é uma coisa meio estranha. Alguém falar que é pecado. Pecado é o que eu sinto dentro de mim. Eu atravessei e vou pagar lá na frente, porque eu atravessei, sabe? Então é meio isso que eu queria falar. Eu espero que não fui canseira, né? E que não abusei do seu tempo. Mas se você gostou, eu gostaria muito de te ver no lançamento do meu livro. Muito. As borboletas não voam em linha reta. E eu quero falar que as outras duas mulheres que estão aqui dentro do livro são duas escritoras que eu admiro muito. Uma se chama Patrícia Claudine Hoffmann, é do Sul. E a outra se chama Lani Ramos, é do Nordeste. Então, aqui eu tenho uma carioca, uma mulher de Santa Catarina e uma mulher do Recife. E todas distintas. A Patrícia falou com uma autoridade de literata, assim, impressionante. E a Lani entendeu de me mandar uma carta. Está tudo aqui nesse livro. Então, não é um livro só meu. É um livro que foi arquitetado para ser legal para as mulheres e para que os homens leiam, para entender a sua porção feminina, a porção feminina cantada por Gilberto Gil, né? Então, é um universo ser mulher, mas é um universo que não exclui um homem, de forma alguma. É um universo que traz o homem para perto de si, para nos ensinar outras coisas. Não dá para ser luta, dá para ser aliança.